Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia! Animação! A Bianca muito animada. A Bianca tá com energia pura hoje. Gente, hoje eu tô feliz. Segunda-feira, 10 horas da manhã, nessa animação. Imagina. Agora a gente tá É um tema bom, né? Cara, a gente tá em casa, né? Acima de tudo, né? Isso aí, Com é uma certeza. resenha. Uma resenha, é um papo de direito, que eu acho que é uma coisa que vai tocar vocês e pra mim vai ser muito bom. Temos hoje, pela manhã, Café com Saberes, nada mais, nada menos do que Júlia Helena e Matheus Fartes. Correto? Corretamente. Então, a todos, bom dia. Esse é mais um Unifar Cast, O podcast oficial. do melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. É O isso sétimo aí. do país. Venha viver com a gente esse ecossistema. Meus amigos, quero agradecer primeiro a presença de vocês. Dispor desse tempo aí, 10 horas da manhã, com essa energia minha e da Bianca. Parar aqui Complicado. e vir conversar de forma assustadora, mas eu quero que vocês fiquem bem à vontade. Isso aqui, pra gente, vai ser uma experiência muito boa, uma troca de energia. Como eu estava dizendo nos bastidores, é o melhor momento pra gente conversar, porque vocês são do 10º período, eu e Bianca, a gente está nessa... Vocês estão no... Boa pergunta. É 6º, 7º, 8º? Varia, né? A gente Vai vai as matérias, assim. pelas matérias. Oficialmente Sétimo. 7. Sétimo. É. E eu acredito que a quem tenha dúvida ou queira entender o direito, pelo menos essa vida universitária nesse momento, vai ser uma troca muito importante. Com certeza, aquele que está no primeiro, segundo, terceiro período, vai, ao ter acesso a esse conteúdo, provavelmente ele vai pensar, como é que será, como é que eu estaria lá no 10º, no 9º período. E se a gente puder responder algumas dúvidas dele, para mim vai ser maravilhoso. Tá? Perfeito. Então, para a gente começar, como é que vocês escolheram direito? Por que direito? Pode falar primeiro, Fábio. Então, eu quando saí do ensino médio, eu estava bem em dúvida do que fazer, né? Eu era um cara mais das exatas, né? Eu gostava ali de física, matemática, geometria e tal. Só que eu também gostava muito de filosofia, história, né? Eu lia muito, gostava muito de ler. E acho que os meus pais viram que eu gostava de ler e já meio que direcionaram ali, falando, Matheus, escolhe o direito, porque o direito tem muitas áreas de concurso, né? Aquele famoso leque que todo mundo fala, né? E aí eu estava em dúvida. Eu lembro que saiu o vestibular para a faculdade aqui, o Unifar, e aí eu fiz, né? Nem precisei do Enem para entrar, já fiz o vestibular e já ingressei. E foi assim, foi meio que sem pensar muito, mas foi o caminho que eu escolhi, né? E no início eu fiquei muito em dúvida, assim, realmente se era o que eu queria ou não. E aí, a partir do estágio, quando eu ingressei no estágio, foi que eu tive certeza que era um caminho bacana e eu comecei a gostar mais do direito a partir do estágio. E foi isso. Então, pra mim, foi na escola mesmo. Na verdade, eu nunca pensei em fazer outra coisa, sabe? Eu sempre tive isso em mente. Porque na escola, assim, como os professores, eu estudei aqui em Valença, no Colégio Benjamin Guimarães, e aí, assim, lá com os professores, eu aprendi a gostar de estudar, entendeu? A gostar de ter bons resultados, entendeu? De ter reconhecimento por isso, né? E aí, assim, eu fui vendo que eu gostava de me comunicar, entendeu? Comecei a me interessar, eu gostava bastante das aulas de filosofia e de sociologia, bastante das aulas de história, e aí eu fui vendo, assim, dentro daquilo e desconsiderando as coisas que não tinham a ver com isso. E aí eu achei o direito, vendo a minha realidade, que, assim, eu nunca pensei em ir para fora de Valença para fazer faculdade, eu sempre quis fazer aqui, entendeu? Porque é aquilo que foi compatível com a minha realidade da época, né? E assim, eu gostei bastante. E na escola também começou com isso, das pessoas falando, você deveria fazer direito, entendeu? Você tem uma postura, você é organizado e tal. E aí, assim, acabei entrando e eu nunca me arrependi, eu nunca tive dúvida, sabe, de fazer outra coisa. Eu sempre tive essa certeza. Eu sou bem realizada, assim, por ter chegado até aqui. Pra mim é muito bom, eu sou muito feliz por isso. Bacana. E abrindo aqui um aspas, nossos colegas são colegas exemplares. Já tive oportunidades de forma diferente de estar em contato com os dois, em projetos, em estágio, e assim, são posturas exemplares.
É isso aí. Obrigado. E eu tenho certeza que vocês vão deslanchar. Se Deus quiser. Amém, se Tudo Deus quiser. O futuro promete Certeza. coisas muito boas para vocês. Mas eu achei bem legal a ideia de fazer esse episódio, porque quando eu estava para entrar na faculdade, eu pesquisei muito, entendeu? Tipo, como que eu faço para entrar, quais são as formas, entendeu? De ingresso na faculdade, como que é o curso, quantos períodos são, quais matérias, entendeu? Já, antes de começar, eu já queria saber tudo, entendeu? O roteiro todo, assim, entendeu? O que que eu ia ter, TCC, OAB, lá no começo eu já estava preocupada com a OAB, entendeu? Eu estava lá no começo já falando assim, meu Deus, quando que eu vou fazer essa prova? Em qual período eu vou começar a estudar para essa prova? Então, assim, é bem legal, né? Dar um manual, assim, para a pessoa, sabe? Ó, se preocupe com isso, faça isso. Porque, querendo ou não, algumas coisas eu estudaria mais no começo, né? Eu acho que no começo da faculdade, você leva um tempo até você aprender a estudar, sabe? Com essa maturidade de universidade, entendeu? Eu acho que leva um tempo. É uma linguagem totalmente diferente, né? É Eu uma lembro postura diferente. que comigo foi uma transição, né? Você sai do ensino médio e aí você vai para a faculdade, é um linguajar totalmente diferente, você lidar com os colegas mais velhos também, muita gente mais velha, os professores também, a forma que você se porta. A gente teve uma experiência com a pandemia, que a gente ingressou na faculdade no meio da pandemia, né, 2021. Então foi aquela parte de que a gente teve aula online, né, a gente tudo remoto, provas remotas, né, então foi uma dificuldade a mais. Pelo menos da minha parte eu senti uma dificuldade porque dentro de casa eu sou muito disperso, né. É um desafio maior, né? É um Exato. desafio maior. E aí eu digo, eu e Vinícius estamos na nossa segunda faculdade, então a gente fez uma faculdade antes da pandemia. Sim. E ingressamos no curso pós-pandemia, já voltando nas presenciais, né, Vinícius? 2022, né? Julho. Então, assim, estava retomando e realmente, assim, a dinâmica pós-pandemia mudou no mundo inteiro, né, gente? Com certeza. Mudou um pouco de tudo. Sim, eu acho que transitou, né, entre o presencial e o online e agora vai ser cada vez mais híbrido, né? E ainda assim, quando a gente entrou, a gente tinha dúvida se ia parar de novo. Porque como a pandemia era algo muito recente, então a gente não sabia. Será que realmente fechou? Reabriu? Vai voltar? Sim. Então a gente entrou com aquela dúvida ainda de será que a gente vai conseguir? Qual é a visão do direito para vocês no momento que ingressaram na faculdade e agora no finalzinho dela, no 10º período? Mudou alguma coisa? Ou aquela ideia do curso de direito lá no início se mantém ou ela evoluiu, algo do tipo? É que a gente entra na faculdade, assim, pelo menos eu e o Farto, a gente entrou novinho, né? Sim, Eu entrei com 18. 17 para 18. Então, assim, Mudou mais novinho. mudou muita coisa. Lá no começo, eu tinha na minha cabeça que eu precisava fazer uma boa faculdade, entendeu? Durante esses anos, não jogar no lixo, entendeu? Tipo, dar valor ao tempo que eu tô aqui, sabe? Pra não desperdiçar essa oportunidade, até porque não foi mole, né? Foi suave. Financeiramente, né, emocionalmente. E aí eu pensava assim, bom, assim que eu acabar a faculdade, eu preciso de renda, entendeu? Então, eu vou à advocacia, estudo para concurso, eu sei que aqui não é o fim, né? É só o meio para um fim maior, que vai vir aí, se Deus quiser, nos próximos anos. Então, eu acho que mais agora no final da faculdade, essa responsabilidade está mais presente, sabe? Mas isso me dá até um alívio, sabia? Saber que tá caminhando, assim, sabe? Tá caminhando. Mas o começo da faculdade também era bem legal, sabia? Era bem legal. Novidade é bom, né? Você aprender, ter aquelas matérias introdutórias, assim, começar a conhecer os professores, desenvolver amizades que são diferentes de amizades de escola, né? As amizades que a gente faz aqui na faculdade, estar cercada de pessoas que querem as mesmas coisas que eu. É bem legal, eu gosto. Você estava falando em questão de financeiro. Um dos motivos que eu fui escolher o direito, eu pensei muito. E o leque do direito, obviamente. E o curso de direito, se você conseguir entrar no estágio, ele se faz autossustentável. Então, assim, hoje a gente tem uma das melhores bolsas de estágio, é do direito. A gente tem muitas oportunidades de vários locais de estágio que dão bolsas boas. Então, quando eu, Bianca, fui escolher um curso, além de eu já estar querendo ir para essa era, mas eu pensei muito nisso. Eu falei assim, eu vou entrar e eu vou conseguir pagar o meu curso com a bolsa do estágio. Então, acho que isso é muito bacana, né, também para a pessoa pensar a longo prazo.
Outra coisa, você se forma, você pode fazer uma residência jurídica. Então, assim, você consegue engatar um ali no outro, até você se estabilizar e conseguir ou ir para um escritório ou fazer sua cartela de clientes, né? A gente tem algumas opções bacanas aí Com certeza. para o financeiro. Sim. Com certeza. Além do concurso público, mas isso a gente vai falar para frente. Daqui a pouco. Calma lá, muito bem. Não, e você, assim, acabando a faculdade, tendo passado na ordem, sendo advogado, você tendo um bom networking, né? Você consegue alguma coisa. Perfeito. Se você for organizado, assim, as coisas Sim. vão surgindo. Eu acho que o difícil é só começar, entendeu? Depois que você começa, as coisas começam a dar certo. Sim. Eu não sei, eu tenho uma visão otimista, assim, das coisas. Eu espero melhor. Esse papo tá muito bom, mas o que vem pairando sobre minha mente que agora é CR. Algo me Pô, diz, cara, por que você tá nesse assunto? algo me diz que O você vai ter que Tom falar um pouquinho sobre o CR de vocês. E não CR. precisa dedicar valores. Tem que falar quanto Mas é. não quero que Como fale. que foi assim? Vocês desde sempre pensaram, ficaram preocupados, se ligou mais do meio pro final? Como que foi isso? Então, quer Então, começar, assim, pra mim, desde o início foi uma preocupação zero pra mim. Zero, sério. Somos dois. Zero. Atualmente tem essa parada da residência jurídica, que é um caminho bacana, né? A residência do Ministério Público, eles cobram no CR. Pelo CR. Né? Então eu acho que comecei a ver por outro lado, mas assim, o CR não é baixo, também não é lá essas coisas, mas sempre foi uma preocupação zero para mim, porque como eu sempre quis concurso público, é um critério muito assim difícil chegar, né, para você disputar com uma pessoa pelo CR, né? Tem muitas outras coisas Não, com anteriores certeza, né? que assim até chegar no CR é muito difícil, né? Então assim para mim sempre foi uma preocupação zero. Quem trouxe para mim o CR como evidência foi a Bianca. Né? Um dia ela falou, estou preocupada com o meu Como CR, eu não CR. posso ser sincero. Nunca olhei. Não olhe, não olhe. Olhei. Aí eu falei, por que a Bianca está falando de CR? Que isso? Coeficiência? Que foi eficiente? Que é isso? Enfim, descobri justamente pelo concurso da residência que ele é um fator importante. A Sim, prova do sim. MP né? Porque Exato. é só CR, da Defensoria Exato. Pública, igual a gente estava falando nos bastidores, foi prova, né? prova. Sim. Mas no início da faculdade eu não. Aqui pra mim. No início da faculdade eu não ligava pro CR, não. Eu acho que o CR era mais uma consequência, porque assim, quando você tá fazendo prova, estudando, você quer notas boas, né? Sim. Então eu estudava, sempre estudei para ter notas boas, mas aquilo nunca foi. Eu nunca fiquei de arrancar os cabelos, tipo, eu não tirei essa nota redondinha aqui, não, é consequência. Mas aí, por consequência, meu CR também é alto, porque eu sempre tentei tirar boas notas, né? Até, por exemplo, então, pode ter pessoas que vão ver o podcast que estão querendo entrar na faculdade. Aí, só para contextualizar, aqui no Unifar a gente tem a P1 e a P2, né? São 2 provas por semestre e também tem a P3 se você precisar de nota da P1 e da P2. Aí o que eu sempre fiz, eu e minhas amigas, assim, a gente estuda bastante na P1 para tirar uma nota muito boa na P1, para na P2 precisar de pouquinha nota, entendeu? E na P3 já tá livre, não precisa fazer. Então o CR acaba sendo consequência. Esse método desde o começo da faculdade. A gente dá o sangue na P1 para na P2 poder ficar mais tranquila, porque normalmente na P2 é o conteúdo que foi dado no semestre todo, né? Normalmente, assim. E na P3 é tudo e É tudo e tudo. É tudo mais um pouco, mais um agravante. Tudo e o dos períodos Eu passados nunca fiz também. P3. Eu graças a Deus Eu nunca. faço P3 para melhoria de nota, porque Ai, eu sou neurótica não. com CR. Ô, gente, Essa história do CR é justamente é uma para provocar a neurose. Bianca por Mas isso mesmo. eu fui falar com meu irmão sobre o CR e CR. Eu falei assim, Marcos, CR. Meu irmão fez enfermagem aqui na universidade também. E aí ele começou a falar assim, eu tenho que melhorar meu CR. Porque negócio de internato, essas coisas assim, influencia. Eu falei assim, Marcos, pode ser uma boa, você atente a isso. Eu não sei como funciona no seu curso, né? Mas aqui dentro da universidade, assim, não tem nada assim com CR. Eu ia falar. O PET, né? O PET tem os editais que o CR é. O CR vai lá e ponta a ponto, né? Sim. Mas igual o programa, o PEC Saúde, que é o evento que a gente faz parte, ele foi o CR também, um dos critérios, Sim. mas a gente fez uma prova, né? Sim. Uma prova e uma entrevista que contaram ponto, então o CR foi só um dos Critérios de critérios de desempate. desempate. A pergunta que eu deveria ter feito seria: em que momento a faculdade ficou séria? O curso de direito ficou sério?
Aí eu mudei a pergunta para o CR, fala CR. Para mim foi nesse momento, a minha virada de chave Foi nesse essa virada de momento. chave nesse E momento. você? A minha, não sei, eu acho que foi lá pelo quinto período, assim, sabe? Que eu falei assim, pô, metade, né? Falta agora só metade para terminar. Mas desde o começo, assim, eu levava a sério, né? Porque é uma coisa que realmente tem que dar valor. Mas no quinto, assim, eu já comecei a pensar na OAB, sabe? A me planejar sobre. Aí eu decidi fazer o OAB no 8º período, a primeira fase, e aí eu fiz a segunda fase no 9º. Isso daí já me tirou um... E poderia escolher, assim, você fazer a primeira fase em um período e a segunda? Ah, ou então, foi as datas coincidiu, que... Ah, tá. coincidiu, porque eu estava no 8º período e a primeira fase foi no final do 8º período. Aí, consequentemente, a segunda fase foi no início do 9º, né? Acho que em fevereiro, já não me lembro bem, já estou confusa com as datas. Mas é uma coisa que eu recomendo, porque se você está na faculdade e tem a oportunidade, tenta fazer o quanto antes, porque no final da faculdade tem o TCC. Soma tudo. Entendeu? Aí o TCC, assim, eu ainda estou fazendo, a gente está fazendo, né? Sim, sim. E é uma pressão também, sabe? Com prazo para entregar e tal. Então, vamos dividir as pressões, né? Primeiro uma, depois a outra, porque lidar com as duas ao mesmo tempo, acho que poderia gerar um pouco de ansiedade. Obrigado pelo conselho. Então, eu nunca, assim, levei de brincadeira, né? Eu sempre encarei como algo muito sério, principalmente porque é o nosso futuro, né? E eu sempre quis buscar ter o meu trabalho, ter o meu dinheiro. Então, eu sempre encarei o estudo com muita seriedade. E só que teve um momento, eu acho que foi quando eu iniciei o meu estágio, né? Eu comecei o meu estágio um pouquinho mais tarde do que geralmente as pessoas começam, né? Geralmente as pessoas ali no primeiro, no segundo, no terceiro, já começam a buscar um estágio, procurar alguma coisa, um escritório, uma defensoria, no fórum. E eu fui lá para o 5º período, eu comecei um estágio na defensoria. E ali foi muito bacana porque eu tive o meu primeiro contato com o direito na prática, né, na vida real. Então, para mim, foi uma mudança de chave, uma virada de chave muito grande para mim, porque eu vi o direito acontecendo, né, e eu me senti dentro do direito, sendo parte do direito, um operador do direito, obviamente. E a experiência na defensoria tem sido, né, eu vou sair de lá agora, no final de novembro, tem sido muito bacana, né? Porque ali a gente lida com o público, né? Então, e a gente faz as petições, né? Então é muito bacana, é uma experiência muito maneira. Então, foi a partir dali que eu olhei para o direito com novos olhos. Materializou de verdade. Materializei, tocar exato. no direito. Exato. Até porque quem vai à defensoria geralmente leva um problema. Exato, você poder solucionar o problema para a pessoa, né? Problema. Exato, você poder solucionar, buscar, poder ajudar uma pessoa com aquilo que você estudou é muito bacana. Eu acho que ele falou isso e realmente me veio esse viés também. Porque quando a gente começa a fazer estágio, né, que graças a Deus existe essa possibilidade para nós estudantes de direito, e realmente as bolsas são boas, né? E não é tão difícil assim de conseguir, porque sempre abre, eles postam no portal da FAA, né? Da Unifaa, as vagas que tem, né? Assim. Então não é tão difícil de aparecer. Eu acho que todo mundo, assim, do curso consegue estágio se quiser, né? Um outro exemplo também, os próprios colegas de sala, Sim, indicam. Indicação acontece sempre. Não é tão difícil assim. E aí quando a gente começa a trabalhar, a fazer estágio na área, assim, a gente vê o peso, a responsabilidade, porque, por exemplo, no direito civil, cara, você tem que saber os prazos, entendeu? Como você não vai saber? Como você vai perder um prazo? É o direito de uma pessoa que você vai estar prejudicando. É muita responsabilidade. E aí você passa a pensar assim, pô, não é só eu estudar para passar numa prova de papel, entendeu? De um concurso, assim, é você estudar para, se você for trabalhar, você fazer um bom trabalho. Por exemplo, você vai ser advogado, você tem que saber aquilo que você aprendeu na faculdade para ser um bom advogado. Óbvio que depende de outras coisas, né? Com certeza. Mas assim, se você for um analista, não sei, de um tribunal, você precisa realmente ter estudado e aprendido aquilo para fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem aqui na faculdade, entendeu? Por isso que não tem que levar de qualquer jeito. Exato. Porque, às vezes, um desleixo seu pode custar alguma coisa muito cara, assim, valiosa para alguém. Entendeu? Com certeza. Falando de estágio, antes que o meu colega já vá para a próxima, que ele é no 220, ele é no mais 2 lá de WhatsApp. Esses dias eu estava até conversando lá no meu Instagram, desabafando,
que eu entrei no estágio muito cedo. Eu entrei depois da P1 do primeiro período. O seu lado é DP? Aí eu fiquei 10 meses voluntárias lá. E assim, no início a gente tem aquelas matérias, né, que é geral, a gente não vê muito direito, a gente vê muito princípio, muita história, que é fundamental para o nosso aprendizado. Mas o que acontece? Eu tive um momento ali da faculdade, aí eu comentando isso, outras pessoas vieram respondendo, a gente começou a conversar no direct. E assim, gente, pra mim o que me segurou para passar por esse momento difícil foi o estágio. Porque eu tava lá e tava vendo que aquilo era o que eu amava fazer. Era o que eu queria fazer pra minha vida. Então, assim, às vezes se eu não tivesse no estágio, eu teria, não assim, desistido, mas assim, desanimado, levado de outra forma, ou até mesmo parado. Então, pra mim foi importante estar no estágio ali desde o início, pra mim ver que, cara, aquilo ali é o que eu queria pra minha vida. Com certeza. Fiz estágio lá na Defensoria Pública, o Matheus depois chegou lá, junto com a gente, e foi muito bom. A Defensoria Pública é uma escola, a gente vê de tudo, a gente aprende processo, a gente aprende petição, a gente aprende atendimento ao público. Exato. E eu estando lá, eu falei assim, é o que eu quero pra minha vida. E eu não vou desistir. Realizada, né? Não vou desistir, eu vou passar por essa provação. Vai, com certeza. Futura Deus quiser. Como foi... Desculpa, gente. Como foi o primeiro contato? Processo, peça mesmo. Como foi? Olhar, pedir, estuda e escuta. Sim. Mas chegou lá no estágio e você realmente está lidando com aquilo. Eu nunca tinha visto assim, petição assim, antes do estágio. Né? Então, quando eu cheguei lá, você fica meio surpreso, né? E eu tive a experiência foi, eu acompanhei os estagiários mais velhos, né? A Bena principalmente, né? Aprendi muito com ela lá. E aí eu fui acompanhando, vendo as petições, lendo, né? A gente lá tem um sistema UV da Defensoria, a gente olha o processo todinho, né? E aí foi isso, né? A gente já já cai na prática, né? E aí eu já fui pegando experiência com os estagiários mais velhos, e foi muito bacana. Eu acho que o mais difícil ali quando a gente está entrando é entender o processo, entender. Né? Tem muitas partes complicadas, né? Despacho daqui, sentença dali, Isso. petição daqui, então a gente fica meio perdido no início, mas conforme a gente vai praticando, vai lendo... Daqui a pouco você vai na página certinha, já vai na página, que você vai tem que direto abrir. onde você quer ir, entendeu? Então, pra mim, eu comecei a fazer estágio com uma professora aqui da casa mesmo, né? Eu fiz um trabalho, foi um júri aqui que teve. Foi dos exploradores. Isso, foi. Eu era ré naquele que era MP, né? Me destruiu. Cara, foi muito divertido. Até hoje. Foi muito divertido, sério. Ó, a bicha é brava, tá? Foi muito legal. Foi. Eu achei muito bacana. Então, aí, depois desse júri, que aí eu conheci essa professora, a Caroline, né, que dá aula aqui de civil, e aí depois eu participei foi lá que eu conheci ela, e depois eu participei da Feira das Profissões, que é um evento que a gente tem aqui na instituição, que a gente monta algumas atrações, assim, né, para os estudantes daqui da região virem na universidade e darem uma olhada, assim, nos cursos, né. Aí eu participei trabalhando, né, a gente fez um evento lá, um júri onde era a sala do júri daqui, né. E aí, assim, depois ela me chamou para trabalhar com ela. E aí, quando eu cheguei lá no estágio, no escritório dela, eu comecei a ver peça, tipo, petição inicial, recurso e tal, muito antes de ter aqui, entendeu? Porque eu não tinha chegado nessas disciplinas. Aí, quando chegou nessa disciplina de prática civil, que foi a primeira prática que a gente teve, eu já sabia petição inicial, contestação, alguns recursos, eu já sabia, agravo de instrumento, embargo de declaração, eu já sabia. Entendeu? Óbvio que sabia, assim, mais ou menos, né? Sabia, eu já tinha visto, né? Já fazia com muito custo, assim, entendeu? Mas as aulas foram muito boas. As aulas de prática aqui da FA foram muito boas, assim. Tanto civil, trabalho, penal também, constitucional tô tendo agora, né? Comecei agora, tô achando bem, assim, difícil, né? Constitucional não é fácil. Olha esse cara aqui. Não é fácil. Não, vocês dois foram muito guerreiros, só pulando. Daqui a pouco a gente chega lá. Parabéns pros dois. Ai, foi uma loucura. Mas vamos falar, você quer concluir? Não, eu dei a sorte, inclusive, de como eu entrei no estágio mais tarde,
Cara, Não foi tão tarde, não né? foi tão Deu- tarde, mas tipo assim, Foi o tempo de Deus. foi um Sim. tempo, e foi um tempo maneiro, porque eu vou finalizar agora, no final de novembro, que é praticamente o final do curso. Vai dar certinho, né? Ah, então. E eu quando eu entrei no quinto, acho que foi a nossa primeiro período com o Renner, eu acho. Nossa. Cara, que foi tipo assim, a matéria que abrange a petição inicial, Processo de conhecimento, eu tava tipo assim, no Realmente estágio, prática. vendo na prática. Tava voando. Isso faz Linkou uma muita coisa na diferença. outra, então foi muito Eu bacana. me lembro um caso muito importante. E durante uma aula com o próprio Renner falando justamente de petição inicial e tudo, Renner perguntando na sala com 90 alunos. A Bianca respondia de um lado baixinho o que o Renner estava perguntando. Ela não falava com o professor, que me dava um ódio. Pô, Bianca, você sabe. Logo você, que é comunicativa. Já tiveram aula na sala 209, lá em cima, do bloco A? Aquela que é super Comprida. Comprida, assim. Eu sentava lá no fundo. Ah, não, é não tinha complicado. como eu ia. Professor! Essa menina tem presença, cara. Você levanta e vai andando até o professor respondendo. Depois É você um volta. quilômetro. É uma caminhada, né, cara? Até lá ele já tá na terceira Ela É pergunta. uma caminhada. Mas assim, realmente, você tá ali no estágio e em contato, fica muito mais fácil de você visualizar Ajuda muito. a aula teórica. Ajuda muito. Então eu vou perguntar algo engraçado, quer dizer. É Eu engraçado. espero que vocês me deem a resposta engraçada. Teve um caso engraçado. Não precisa entrar no mérito do caso em si, falar fulano de tal, mas sim, dentro do estágio ali da defensoria, porque eu tô Cara, algo que você possa dizer, que eu quero rir um pouquinho. vou pedir auxílio da Bianca, que ela conta a história melhor que eu, mas a gente passou por muita coisa Muitos engraçada. perrengues, né? Nossa, muitos perrengues. Eu acho que esse último que a doutora, que a assistida queria bater, né, nos doutores, nos defensores lá, foi Nossa, um foi episódio muito... Tem isso também? Não foi assim engraçado, mas assim, foi curioso. Foi né? tenso, me deu gatinho. Eu fiquei com ansiedade aí mais de um mês. Foi a assistida, ela tem Ela tem alguma questão uma questão ali, né? assim, mental, né? E aí ela se alterou no atendimento lá e queria bater nos defensores públicos. Aí o pessoal estava cercando os defensores ali. Foram mais de 10 pessoas ali Foi que ali. ela conseguiu Foi. acuar. Nossa. E foi chegando, e aí ela ali no meio, uma pessoa tentando separar de um lado, a pessoa tentando separar do outro. E assim, graças a Deus deu tudo certo, porque a pessoa estava tão alterada que eu acho que se ela começasse realmente a partir pra cima, Nossa. não ia ter 10 cabeças Quando a que pessoa fica separassem. nervosa, né? É. difícil segurar. Foi um Nossa. caso bem complicado. Complicado, né? Mas que loucura. Mas assim, você conhece aquele programa Casos de Família? Sim. A defensoria tem uma parte bem hora- mais de família, né? Tem hora que de vez em quando dá umas coisas assim. É que você vai fazer um divórcio consensual, né? Só que nunca é consensual, né? O único consenso é que é o O divórcio. único consenso é que é o Agora divórcio. do resto, né? Guarda, Vamos lá. alimento. Ainda na faculdade, eu falei assim, pô, eu vou tentar o ProUni de novo, né? ProUni, aqui na FAA, na universidade tem, né? E aí eu tentei, eu fiz o Enem de novo, já estando na faculdade, aí eu consegui a bolsa, e aí eu não precisei mais pagar. Então, assim, é o exemplo que quando você começa, as coisas acontecem, as portas se abrem, sabe? Acho que isso é importante. Não pode ter medo, né? Aí no começo da faculdade, assim, né, do terceiro ano do ensino médio para começo, eu tava bem nervosa. Mas agora eu tô bem tranquila, sabia? Porque eu acho que tá chegando a hora da colheita, sabe? De colher aquilo que você plantou. Então, uma dica que eu dou, que até que eu e minhas amigas a gente tá fazendo, é assim, agora no último ano que a gente tem no estágio, né, recebe o bolsa estágio, a gente tentar ser mais econômicas, né, para ter assim, um pé de meia ano que vem, que é o sexto ano, que a gente não vai mais poder fazer estágio. Estágio só pode durante a faculdade. Quando acaba, né, não tem mais. Aí é residência, ou CLT, ou então autônomo, né, como advogado. Aí a gente faz assim um pé de meia, né, junta um dinheiro para ano que vem poder gastar com despesas de concurso, né? Porque concurso custa caro, transporte, né? Inscrição, transporte, cursos também, né? A gente tem hoje em dia um monte de cursos, né? Enfim, vários outros. E aí tudo isso gasta dinheiro. Então eu acho que para quem vai terminar, para vocês assim que ainda tem um tempo assim, se planejem financeiramente para o pós-faculdade de vocês, né? Para vocês terem tempo de estudar e condições de se manter estudando, entendeu? Acho que esse é o principal. Mas eu estou bem feliz que está acabando. Assim, eu sou otimista. Eu acho que as coisas sempre tendem a melhorar. Ou então, às vezes, elas pioram para melhorar ainda mais, sabe? Tipo, uns passos para trás só para pegar impulso, entendeu? Eu penso assim. Não.
Essa parte do planejamento financeiro aí, a gente esquece. Contrato de contador. Quem é contador aí? Cara, mas falando pelos dois, tá? E para os dois. Como a Bianca Como falou, contador? como contador e como colega que não é a primeira faculdade, a primeira universidade, quero dizer para vocês que as coisas vão acontecer de forma natural. Amém. Ainda mais porque vocês já estão saindo da faculdade preparados. Ou seja, o caminho que vocês trilharam em todo esse processo é um caminho de quem já sabe muito bem o que quer. Mesmo com a dificuldade de concurso público, com a dificuldade de talvez um mau emprego ou algo do tipo, tenham a certeza que as coisas vão acontecer. Tudo no tempo de Deus, mas vão Sim. acontecer. Isso aí. É a hora da colheita, literalmente. Vocês já separaram o joio do trigo, com certeza. Isso aí. Tá? Vocês vão Isso aí. agora vocês vão colher realmente aquilo que vocês buscam. E, assim, a gente tem medo do amanhã. Realmente, a gente tem medo. Mas o medo é justamente para a gente continuar acreditando que algo ali na frente vai acontecer. Sim. Se movimentar, né? Se movimentar, Essa exatamente. ideia inércia aí, trabalhar. Porque não tem como ficar parado e querer que as coisas aconteçam, né? Então, Não tem como. E falando assim da vida do estudante de direito, você já até chegou a falar, né? A questão assim de estudar, conciliar a vida pessoal e estágio. Uma dica, como que faz? Assim, para os nossos ouvintes. A gente sabe de como é que faz, mas diz aí para os ouvintes. Eu acho que assim, você faz as coisas na hora que tem que fazer, entendeu? Por exemplo, na aula, você tá na aula, cara, fica na aula, presta atenção na aula, entendeu? E faz as coisas com antecedência. Se o professor passou um trabalho para você entregar tal dia, pô, se programa para fazer bem antes. Igual o Matheus falou das peças. A peça, por exemplo, eu tenho aula hoje, eu só vou precisar entregar a peça na próxima segunda. Então, você vai deixar para fazer domingo à noite, segunda de manhã? Não, cara, faz antes, entendeu? A gente vai entregar, começar a fazer 6h30. Então, gente, não faz isso no coração de vocês. tem vídeo também, fala um pouquinho cada dia. Tem rotinas e rotinas, né? Isso é um sonho. Tem realidade. Não, a questão eu acho que também é você ter Dá como prioridade, prioridade né? o estudo, o seu trabalho, e também você saber controlar, eu acho que a grande pauta hoje em dia são a internet, celular, rede Ficar sem social. fazer isso aqui, ó, toda hora. Quem tiver a oportunidade, É, abre a rede social e vê quantas horas você gasta por dia estando lá, entendeu? Relatório de atividade, o próprio Agora, se telefone de você passo. convertendo isso em mais 1 hora de estudo, mais meia hora de estudo, quanto que você, no final de um ano, você vai ter crescido de conhecimento a respeito disso? Entendeu? Tem aqueles projetos que a gente pode escutar uma aula específica no áudio do telefone, se Spotify, o que for. E uma dica que eu até vou passar para os colegas também, se o professor falar, leia a aula, o slide da aula tal, antes da aula, lê. Cara, a universidade me ensinou que não basta só estudar pelo material que o professor te apresenta. Não basta só estudar pelo slide, é muito raso. Quando você para estudar algo de forma mais completa, você entende que, cara, o professor se esforçou o máximo possível para colocar todas as informações ali, mas sempre falta alguma coisa. O tempo dele é limitado. E às vezes aquele pedacinho que está faltando é o que te vai resumir ou que vai te dar o norte da explicação geral sobre o todo, literalmente. Então, eu como colega agora do 7º período, né? Eu sempre vivo na dúvida. Sétima e tal. Em resumo, nós entramos em 2022 em julho, então nós somos turmas de meio de ano. Sim. Então a tendência de termos uma sala própria é menor, porque geralmente as suas turmas são menores, e a vantagem maior é ter contato com as pessoas do primeiro período, do quarto, agora do 8º, do 9º, do 10º, a gente está sempre rodeando, transitando em todas as turmas, e isso traz a gente de uma forma quase popular, né, na brincadeira, mas no geral é uma troca de experiência. Estar conversando com vocês aqui é um exemplo que a gente conversa com os alunos, com os colegas nos corredores, e a experiência pública que nós temos hoje, a gente passa para aquele que entrou no primeiro, no segundo período. Com certeza. E o exemplo maior sobre o estudo que a gente está dizendo é basicamente levar para quem vai acessar esse conteúdo depois, tudo que vocês disseram aqui. Seja por questão de desafio, seja por questão de experiência, seja na vida enquanto estagiário, seja na vida o que eu quero como futuro, seja algo do tipo, meu Deus, vou cair e vou fazer direito. Perfeito, mas como vai ser?
E nesse momento vocês estão trazendo o que é a vida dos estudantes de Direito e a gente aqui está surfando essa onda. Eu e Bianca aqui, nós queremos provocar. Só isso. Isso aí. Ele quer provocar. Eu quero escutar. Quero relaxar um pouco. Gente, vamos falar de uma coisa não tão relaxante agora. Aham. Prova da OAB. Prova da ordem. Como é que foi? Indigesto. Resume uma palavra de gesto. Indigesto. Então, assim, eu acho que eu levei a faculdade com uma certa tranquilidade, porque eu sempre procurei me planejar, estudar com antecedência as coisas. Mas chega no último ano que você vai fazer a prova da ordem, você acaba se colocando numa pressão, né? É uma pressão que você coloca, às vezes, eu digo por mim, meus pais também me colocaram um certo tipo de pressão, até porque, tipo assim, medicina, a pessoa que faz medicina, a pessoa que faz odonto, ela sai dali já com a profissão dela, né? Contabilidade não, tá? Mas eu aprendi contabilidade depois da prova também. O estudante de direito ele tem que fazer a prova da ordem, né? Para ser um advogado. Fazer alguma Porque coisa. apenas bacharelado a pessoa não consegue exercer nenhuma profissão. Não. Então eu acabei me colocando nessa pressão, né? E eu fiz muita ansiedade, acho que foi um dos momentos mais ansiosos da minha vida, assim. Porque foi tenso, né? Todo dia estudando, com aquele medo de não passar e tal. Né? E fui lidando, né? Fui me descobrindo também. Acho que ajudou muito a me preparar mentalmente. Né? E foi uma experiência muito... Estudei muito, né? Para a primeira fase, para a segunda fase mais ainda. Né? Eu fiz a segunda fase em Constitucional, né? Que foi uma escolha, assim, meio doida, mas, assim, pensada também, porque... Você tem 3 peças ali que abarcam 60% de todas as provas que caíram até hoje. Então, a ação popular, mandado de segurança e ADI são 60% de todas as provas que caíram. Então, eu fiz esse cálculo, né, para justamente, diante do tempo limitado que eu tinha de estudar, eu poder focar nas peças que mais caem. Obviamente que eu tive que ver todas as peças, eu me preparei para que qualquer peça que caísse do edital eu saberia fazer, mas foi uma escolha pensada, planejada, e é uma dica para quem quer fazer. E qual caiu? Aí, mandado de segurança. E é uma peça que, como eu te falei, está entre as 3 peças. E consegui tirar a nota para passar, não foi uma nota uau, mas foi uma nota suficiente. Uma coisa que é importante falar também é que, assim, depois que você passa, quando as pessoas sabem que você passou, elas falam assim, pô, que legal. Ninguém fica perguntando assim, quanto que você passou? Qual foi sua nota? Cara, enorme. Pensar, né? Quando eu fui fazer a prova, eu vi um fiscal conversando assim, pô, o negócio é passar mesmo, entendeu? Esse negócio de fica querendo notão, ninguém liga pra nota que você tirou na OAB. Óbvio que assim, a gente, colegas, assim, a gente pergunta, pô, quanto você tirou? Pô, legal e tal, notão. Mas as pessoas de fora, assim, ninguém fica tabelando isso. A galera nem entende, né? Não, tipo, tinha uma questão lá que poderia ter recurso. Eu passei, eu falei, cara... Depois que eu fui conferir o gabarito também, eu vi que caberia mais alguns décimos, entendeu? Mas eu falei assim, pô, eu já passei, por que eu vou abrir recurso? Eu, quando fiz a prova do Conselho de Contabilidade, a primeira vez que eu fiz, eu fiquei com 1 ponto. E teve uma questão anulada que eu tinha acertado. Ou seja, eu continuei fora. Quando eu fiz a segunda, e efetivamente eu passei, acertei 85% da prova. Alguém me perguntou quanto eu tirei? Não. A informação e o que eu queria era conquistar aquilo, passar. Ninguém quer saber. O cara que tira 50%, 80%, 90%, ele vai ter o mesmo peso. Sim, é a mesma carteirinha que você vai poder pegar, entendeu? O fato de falar um negócio igual da pressão que seus pais colocavam e tal, o que não é errado, né? Não é errado, não. Mas aí eu lembrei de uma vez que eu peguei carona com um tio avô meu, ele tava perguntando, né? Como é que tá a faculdade e tal? Eu disse, vou fazer o AB, né? Tô estudando aí. Mas você tá estudando pra fazer o AB? Mas o AB você tem que passar, você tá na faculdade, você tem que passar, entendeu? Aí eu tio, calma, não é bem assim. Tem que estudar, né? Porque o modelo de prova que eles dão na faculdade é diferente do que a FGV cobra, né? Óbvio que, assim, as questões, os assuntos tentam seguir um padrão, mas, por exemplo, na FGV é sempre de marcar, na faculdade também, mas o tipo de questão, às vezes é diferente, sabe? Tipo assim, veja as alternativas, né? Avalie verdadeiro ou falso, tal. Na OAB não tem esse tipo de coisa, né? E na OAB, na primeira fase, é tudo de marcar, e a segunda fase é toda de escrever, né? E assim, você estuda?
Você estuda, aqui na faculdade é mais tranquilo, né? A gente tem o simulado é menor, mas para a OAB você tem que estar preparado para 5 horas de prova, entendeu? É 90 questões, são 90 questões. Quando você recebe aquele caderno de prova grosso, entendeu? Você fica assim, caraca, eu vou ter que fazer isso tudo hoje. É muito grande mesmo. Por isso a importância de treinar, fazer a prova da OAB mesmo, entendeu? Vai lá, eu falei isso com as minhas amigas, vai lá, imprime a prova, entendeu? Os outros exames. Senta na mesa do seu quarto, entendeu? Juro, eu colocava a garrafa de água, a minha identidade, porque é assim que eu ficava no dia da prova, uma banana, assim, alguma coisa. Eu falava assim, mãe, eu tô aqui fazendo a prova, tá? Não me interrompe, por favor. E aí eu fazia lá o simulado até assim eu terminar. Então, porque 5 horas é muito tempo, sabe? É muito tempo mesmo. E 90 questões é cansativo demais. É o cansaço muito grande. É a prova de resistência, né? É uma prova de resistência. Você tem que ter o conhecimento, você tem que ter o equilíbrio mental e a resistência física. Sim, É exatamente. muita coisa. E tava tão calor no dia, tava tão calor, que assim, eu suava. Eu ia no banheiro, molhava os pulsos, assim, molhava a nuca, porque tava muito quente lá no prédio que eu fui fazer a prova, né? E depois eu saí da prova com isso daqui, eu não sei você, mas isso daqui meu, tava tudo doendo de tanto ficar assim, entendeu? Abaixada, concentrada. Mas assim, valeu a pena, né? Valeu a Eu pena. acho que, assim, para quem quer concurso, né, depois, posterior, que é a OAB, a gente Tem que fazer, Você né? estava se obrigando a fazer para advogar. Mas eu acho que isso a OAB é um preparativo para os concursos. Né? É a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Você está achando que está ali, gente. E aí o que as pessoas podem não saber é que muitos concursos públicos para cargos tipo de juiz, promotor, defensor, não é só uma prova. Não. São 3, 4 fases. Aí agora ainda tem o ENAM, né? E também, para quem quer fazer o juiz, tem o ENAM, né? É tipo um ENEM da magistratura, assim, né? Como se fosse. Exatamente. Então você tem que fazer o ENAM para estar apto para fazer a prova. E o ENAM tem validade. 2 anos. Eu acho que é 2 anos. Então, assim, você tem que conseguir passar uma prova na lacuna desses 2 anos. Senão você vai fazer o ENAM de novo. Ou seja, prova objetiva, prova discursiva de sentença, né? Depois prova oral. Não é mole, não. Não é mole. E às vezes você vai passando nas etapas, mas chega lá na frente e você não passa na última. Então, eu imagino como deve ser, assim, frustrante por você ter chegado tão perto e não ter conseguido, mas ao mesmo tempo também gratificante, porque às vezes você não conseguia num tempo atrás nem passar na primeira fase. É uma caminhada, né? Evolução, né? É isso aí. É uma coisa de ser resiliente e constante. Pô, não passou uma vez, vai lá e faz de novo, faz até passar. Você poder se preocupar com aquilo que você pode controlar, que é o seu tempo de estudo, você efetivamente estudar para aquilo. E você não... se não passar, tenta de novo e vai tentando até conseguir. Igual tem gente que fala, mas eu não gosto de ir na aula, entendeu? Porque eu não consigo prestar muita atenção. Então, assim, eu não consigo sentar muito tempo para estudar. Mas aí você vai ver, a pessoa consegue ver, assim, uns 3 episódios de série de 1 hora, assim, piscando. Aí, assim, prioridades, né, gente? Vamos ver o que... Consegue maratonar qualquer maratonar. Ficar uma tarde inteira de sábado vendo série, mas aí você não consegue sentar por 2 horas, assim, e estudar. Sabe que, assim, 2 horas de estudo, rende bastante coisa, cara. Rende bastante coisa. Estudando sério, rende muita coisa, entendeu? Então, é prioridade, né? Então, algo para dizer. Estamos na reta final. Infelizmente. Temos muito ainda que falar. Tem uma queda na retina, assim, gostei. Mas estamos adorando. É bom conversar com gente que tá no mesmo ambiente, né? Busca as mesmas coisas. Entende. É o senso de comunidade, né? É o senso de comunidade. Acolhimento. Quando fizemos uma proposta de ter um episódio como esse, é exatamente com essas palavras aí que você disse, exatamente isso que eu pensei. O senso de comunidade, a troca de experiência, é um papo divertido, didático. E antes de fazer minha última pergunta aqui, eu queria primeiro parabenizá-los pela prova da ordem. Tá? Pensam que vocês são conquistadores e são exemplos para mim, provavelmente para a Bianca também. A gente quer chegar lá no 8º período e realmente
fazer, Façam. passar. O Matheus, eu me ia perguntando, Matheus, como que é? Me fala da prova, que eu tenho interesse em fazer direito constitucional. E se nada der certo, eu falei que ia para o direito civil. As duas mais difíceis, né? O meu interesse é constitucional também, tá? Não é por causa da proporção de peças, não, mas é porque é uma matéria Mas se você tem afinidade. que eu tenho mais afinidade. Acho que tem que Tô seguir por brincando isso. aqui, mas É uma matéria bacana gosto que muito. você acaba estudando para, se você quer fazer concurso, você já aproveita isso aí, porque é uma matéria fundamental, muito fundamental. Tem que saber em tudo, né? Tem que saber em Foi tudo. uma matéria que me expulsou de um concurso público e ao mesmo tempo uma olha matéria só, que né? me trouxe Você quer vencer. Reviravolta, né? Reviravolta. Isso aí. Eu falo muito com o Tinoco, exatamente isso. Eu falo, Tinoco, eu não sabia do que eu gostava tanto. Mas enfim, que mensagem vocês poderiam deixar para aqueles que estão iniciando o curso de Direito? Vocês estão pensando no sentido de, estou terminando, já conquistei a prova da ordem, já vivi minha vida no estágio. O que eu deixaria para os colegas? Olha, eu acho que ansiedade, preocupação vai existir, né? A questão é você saber lidar com isso. E a questão não é quem é mais inteligente, quem é melhor, a questão é comprometimento, né? Você buscar fazer aquilo que você tem que fazer, prestar atenção nas aulas. Eu sempre fui uma pessoa que, eu tenho a prova da faculdade, eu vou estudar na faculdade, então eu venho nas aulas, sempre vim em todas as aulas que eu sempre pude, sempre vim nas aulas. Então eu acho que a mensagem é ter comprometimento, entendeu? É você ter o seu estudo diário, né? Você poder fazer o melhor com aquilo que você tem. Isso. Essa é a mensagem. Eu acho que assim, é isso que o Fábio falou, entendeu? Não ser turista, porque eu acho que quando você entra na sala de aula e o professor pergunta quem é você, eu acho que esse não é um bom sinal. Tem alguma coisa Entendeu? errada. Tem alguma coisa errada. Até porque estar na faculdade te dá oportunidades, né? Ser visto, né? Você tem mesmo, que... né? Teve então, uma quem é oportunidade visto é lembrado. Perfeito. Aí eu acho que Clássico da isso aí. Mas eu acho que é fazer o melhor nas condições que você tem, sabe? Não é você querer agir que nem fulano de tal, que fulano de tal pode ter uma realidade totalmente diferente da sua, entendeu? Então faz o seu melhor nas condições que você tem, sabe? Pesquisa, seja interessado, seja esforçado naquilo que você se propõe a fazer, num trabalho que seja, entendeu? Acho que é isso, para não ficar mal visto, né, entre os colegas, entre os professores, e conseguir colher os frutos, porque faça o seu melhor, entendeu? Sem ficar se comparando, se preocupando com isso, porque isso pega muito também, né, nessa faculdade. É comparação, comparação com outros alunos, com outras universidades, entendeu? Faz aquilo que você pode, entendeu? Que eu acredito que vai dar certo. Comparação com outras realidades que não batem com as suas. Entendeu? Você quer ter a vida você quer ter o mesmo desempenho, fazendo a mesma coisa que um estudante que, por exemplo, tem o dia inteiro para estudar, que não precisa trabalhar, entendeu? Que ainda mora com os pais, que não tem uma rotina cansativa. Eu acho que todo mundo é capaz, mas você só tem que adaptar aquilo, né? Sim. Entendeu? Menos lazer, às vezes, por um bom período de tempo. Navegar com fala amarela. Perfeito. Além de tudo, mesmo que você ache que uma pessoa que tem as mesmas condições que você, bem no mesmo local, a simulação, o aprendizado de cada um é diferente. Sim, Então, assim, não se cobra porque ele consegue aprender a absorver mais fácil do que eu. Não, Cada um tem seu tempo. Em nota também, por exemplo, em nota, resultado de prova. Óbvio que a nota é um parâmetro, né, para medir desempenho e tal, mas não necessariamente, por exemplo, aquela nota que você tirou naquela prova te define, entendeu? Eu já estudei muito para provas que eu acabei não tendo o desempenho que eu esperava que eu tivesse, mas que, na verdade, eu sinto que eu realmente consegui aprender o conteúdo, entendeu? Então, eu acho que é isso, sabe? Não fica se prendendo a nota, não. Vai no seu feeling, entendeu? Vai no seu feeling do que estudar, de como estudar, que dá certo pra você, entendeu? Acho que é isso. Posso complementar e deixar a minha mensagem? Óbvio. Acho mais uma parte estratégica. Já assim, por ter passado por uma universidade, eu já entrei com muitas estratégias. Sim, é verdade, né? Para o que eu queria da minha vida. E tentando consertar erros do passado, né? Que eu, às vezes, pequei em alguma coisa ou outra. Então, eu acho que você tem, quando entrar na faculdade, embora que você ainda esteja ali sem saber, mas tem um objetivo, sabe? O meu objetivo é concurso público, então já vai indo, tentando buscar um estágio numa área pública para você ver como que é. Não, eu quero advogar, então tenta focar num estágio de escritório, que você vai ver a rotina, você vai aprender. Então, assim, eu acho que o negócio é você ter uma estratégia boa, entendeu? Pensar o que você quer. Eu quero ir para a vida acadêmica?
Cara, tem inúmeros editais de projeto de extensão, iniciação científica, iniciação tecnológica e inovação, né, tecnológica, e você tá aí, a faculdade está aí para você explorar, né? Então, assim, tem para tudo, para Tem oportunidades, né? tem todas as oportunidades. O negócio é você entender, não de início, porque de início às vezes a gente não sabe, mas ao longo do curso, experimentar. Se permita experimentar para você ver o que você vai gostar. Esteja atento às oportunidades, deixe essas oportunidades. Mesmo que a gente entre na faculdade com a ideia de um concurso público, como a Bianca, não interrompendo muito, já interrompendo, mas como a Bianca falou, abrir oportunidade para que a faculdade tem a nos oferecer é muito importante, é muito legal. Às vezes a gente vai se achar nesse momento. É bem provável que a gente vai se achar. Por exemplo, ali um momento que eu tive um desafio da faculdade, o que me segurou foi o estágio, porque eu vi que era aquilo que eu queria fazer pra minha vida. Aí você continuou assim Vou resistir. na resistência, né? Acho que isso é muito importante, você tá consciente de onde você quer chegar. Exatamente. Ter um objetivo, se planejar, se comprometer e torcer. Nem que o seu objetivo seja passar na OAB. Porque você já vai estudar, né? Gente, a gente quer advogar, quer Sim, ser. porque assim, igual você falou, Exato. o Você sair da objetivo- faculdade é uma área que você pode seguir. Eu estudei pra isso, eu não vou trabalhar pra isso. quanto antes você despertar isso, antes você vai começar a focar seu estudo para aquilo. Sim. Para uma OAB, para um concurso público, para lecionar, para o que for. E assim, é muito legal as oportunidades. Você pode acabar a faculdade, advogar, estudar para concurso. Tem concursos que não tem impedimento com a advocacia, então assim, você pode de repente coincidir os dois. Você pode advogar e dar aula, você pode ser concursado e dar aula. Então, eu acho que é muita oportunidade, é muito legal. Sim. Olha, não quero interromper vocês, já interrompendo. Acabou o tempo. Meu Deus. Esse temos o tempo. Meu Deus, era um papo de que meia hora? Ai, Hora e 20 já, gente. Poxa. eu gostaria de falar mais. Vamos Porém- fazer uma parte 2. Vamos, olha. Podemos fazer uma parte 2. Porém, infelizmente, estamos no nosso fim. Isso. E vocês já estão chegando no fim. Acho que a parte 2 é. No fim, depende. Olha, há pouco tempo nós tivemos aqui um encontro com uma ex-aluna da nossa universidade, que ela é profissional do direito, advogada, então ela trouxe uma realidade de fora. Recomendo até acompanharem lá. Vou procurar. Qual que é o nome dela? Mas dá pra achar na descrição. Não, né? sim. É um episódio que nós tivemos 3 convidados, um profissional da odontologia, uma educação física e ela como advogado. Vale muito a pena participar, Ah, legal. muito acompanhar, mas eu queria agradecer. Fica a dica aí, né? Fica a dica. Fica a dica. Sim. Eu queria agradecer mais uma vez a presença dos Eu dois. que agradeço, foi legal. A Gostei. disponibilidade, o papo. A gente faz uma conversa prévia justamente para quebrar o gelo, né? Se ambientar ao local com câmeras, com microfones e tudo. E fluiu tão naturalmente que vocês esqueceram de tudo. Sim. Certo? Não, é importante falar, não teve roteiro, né? A gente não teve acesso. A gente chegou aqui, eu e o Fábio, a gente veio aqui, ó. Não quero ficar dando spoiler para os convidados, não, mas isso é uma estratégia que Isso aí. funcionou. Funcionou. Ninguém gaguejou aqui, amigo. Então. É tudo orgânico. Tudo orgânico. Esse foi mais um Café com Saberes. Nossos dois convidados, Júlia Helena e Matheus Fartes. Acompanhem, vejam, assistam, escutem. Esse foi Compartilhem. Compartilhe. Perfeito, Bianca. Compartilhe. Manda no grupo da turma de vocês. Enche o saco. Chega lá no estádio. Se estiver fazendo estádio já, compartilha com todo mundo, com o defensor. Mostra com pros seus todo mundo. pais. Isso Gente, aí, pra família. queria agradecer mais uma vez a Bianca que está do meu lado aqui, ombro a ombro, por mais esse projeto, por mais esse episódio. Eu sou Carlos Vinícius. Bianca Borges, E esse foi mais um Unifacast. Café com Saberes. Ó.